Fora as vezes que o Gabriel teve que fazer live, o Matheus, devido às minhas correrias, eu tenho vindo compondo uma ideia com vocês há quase um ano aí, nem sei, desde quando começou as lives, que é a autoridade em três mundos. Só que, até então, eu gastei muito tempo com vocês explicando o que Jesus fez, o que Jesus realizou. Nós rimos, choramos junto, aprendemos sobre o sacrifício de Jesus, o que ele fez, tudo isso. Só que daqui para frente agora, nós já estamos quase concluindo esse tema, né? Autoridade em três mundos. Nós precisamos primeiro ter composto a ideia de quem nos deu essa autoridade e como nos deu. Só que agora nós vamos começar a falar do que nos foi dado. Então, nós vamos começar a desenvolver uma linha de pensamento agora, onde, de fato, o que eu tenho acesso agora? Como eu faço? Qual o caminho agora de viver aqui na Terra como é no céu? Qual é esse caminho? Né? Então, vamos lá. Mateus 16. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Pedro está diante do momento em que Jesus vai anunciar que ele é o pão vivo que desceu do céu, que quem não comesse dele e não bebesse dele não herdaria o reino, que era necessário que os judeus ali comessem dele. E essa palavra soou dura aos ouvidos dos judeus, porque quando Jesus anuncia isso, Jesus estava se intitulando Deus. E os judeus não tinham problema em lidar com Jesus sendo o Messias e nem sendo alguém que fosse enviado por Deus. Mas quando Jesus invoca o título de Filho do Homem, invoca o título de Filho de Deus, quando Jesus diz que ele veio do Pai, que ele e o Pai era um, e que ninguém é o Pai a não ser por ele, isso confundia a mente dos judeus, que esperavam só um irmão guerreiro, rei, que iria reinar com eles e sobre eles, dando a eles vitória sobre Roma e sobre as perseguições que eles iam tendo desde da Babilônia. Então, diferente do que eles esperavam, Jesus vem humilde para morrer, para salvar, para restaurar. E então, nessa feita, quando a multidão não quer o que Jesus estava ministrando, Jesus vira para os discípulos e diz: tchau para vocês, vai embora vocês também. Então, sempre Jesus tinha esse diálogo com os discípulos, né? Jesus também vai ter outra passagem, outra questão, que os fariseus estavam dizendo que ele era do demônio, outros diziam que ele era um profeta, outros diziam que... E, semelhantemente, quando estavam todo mundo duvidando, vem então a famosa frase que nós lemos, quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é. Jesus pergunta para eles: quem vocês acham que eu sou? E a primeira coisa que a gente precisa ver é que Jesus nunca quis convencer ninguém de nada. Se tem uma coisa que Jesus nunca fez, foi pregar sobre si. Jesus pregava o reino, e quem queria ele ia atrás dele. Nunca tentou convencer ninguém. Nós é que temos mania de querer tentar convencer alguém a ser crente. Mas o evangelho não é uma questão de você querer obrigar os outros ou não a cumprir um conjunto de regras. A pessoa precisa ter uma revelação de que a vida dela do jeito que está não dá, e que ela precisa de uma intervenção divina, e que existe um único caminho chamado Jesus.
E só assim a pessoa pode se converter. Do contrário, você vai levar a pessoa para uma religião, ensinar para ela processos de conduta de caráter baseado naquela religião, e a pessoa vai cumprir um monte de regra, achando que aquilo é alguma coisa. E não é. O evangelho não é um conjunto de regras. O evangelho não é um tanto de regra moral que você segue, ainda que tenha. Ainda que as escrituras vão carregar nas páginas dela condutas morais baseadas no reino de Deus. Tem, mas o evangelho não é isso. Não é isso. O evangelho também não é uma ONG, porque tem gente que acha que ser crente é quase ser uma ONG, que é onde você tem que fazer tudo para todos, servi-los, abençoá-los, dar tudo a todos, e é isso. Não, porque eu dou cesta básica, porque eu faço boas obras. Então, tem gente que acha que ser crente é fazer boas obras. E não é. Ainda que a Bíblia nos oriente a fazer boas obras. Eu acho muito imaturo as pessoas que se convertem e elas ficam só com isso. Não, porque eu sou crente, então eu tenho que fazer boas obras. Isso é coisa de bebê na fé. Porque boas obras, Deus é bom? É bom, não é? Então, se Deus é bom, eu não preciso perguntar para Deus se eu devo ou não fazer boas obras. Ele é bom, então está no caráter dele. O ímpio entende isso. O ateu entende que fazer boas obras é uma coisa legal. O universalista entende que isso atrai boas energias. O budista entende que servir o próximo. Toda religião vai querer servir o próximo. Mas o evangelho também não é servir o próximo no sentido de ele te ensina a fazer isso, mas não é isso. O que é o evangelho, então, pastor? O evangelho é um homem chamado Jesus, que você precisa conhecê-lo. E a partir desse conhecimento, você vai ter um desenvolvimento onde você e ele se tornando amigos, você vai mudar de vida, não pelo quanto você é bom, mas pelo quanto ele é bom, e baseado em quem ele é, a transformação vai acontecer. Pedro estava caminhando com Jesus, a multidão caminhava com Jesus, mas, de verdade, poucos entendiam quem Jesus era. Quando Pedro vê quem Jesus é, e Pedro narra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso, ele tem uma revelação de que Jesus, aquele homem, não era um homem comum. Ele era um Deus encarnado. E que naquele homem estava a salvação e a vida. E que naquele homem estava a transformação. E que naquele homem estava o milagre. E que naquele homem estavam as boas obras. Você consegue entender que tem gente que acha que ser crente é cumprir regra? E evangelho tem a ver com ser amigo e conhecer a Deus? O evangelho é o caminho que Deus deu através do seu filho para falar de novo com a humanidade e reconectar a humanidade a partir de Jesus. O que é religião? Religião vem da palavra latim religare, que é religar o que estava desligado. E até parece bonito. Só que a religião, ela vai te oferecer um conjunto de regras, normas e alguns estereotipos que você vai ter que cumprir para se sentir bem. Isso não é evangelho. Por isso que tem gente que se confunde, diz, bom, eu não entendo mais nada, porque eu vou para a igreja, aí eu falo que eu sou religioso, mas eu entro na igreja e eles estão pregando contra a religião. Eu não entendi nada. Porque religião é um termo babilônico. É um termo onde você recebe um monte de regras para cumprir e se não cumprir, tá fora. Você sabia que a maioria das pessoas desviadas não tem problema com Jesus? Eles têm problema com a denominação? E é chamado de desviado não é porque Jesus os deixou, ou porque eles estão longe de Jesus, porque eles não gostam de Jesus mais. Não, é porque se feriram com a igreja, não cumpriram o que a igreja pedia,
talvez não usaram a roupa que a igreja queria, não cortaram o cabelo do jeito que a igreja queria, não casou com quem a igreja queria. Então a pessoa desenvolve um problema com a igreja, não com Jesus. E com a igreja, não falo nem a igreja espiritual, porque a pessoa faz parte. Então eu não concordo e acho totalmente errado o movimento de desigrejados, mas eu consigo ter entendimento do porquê que as pessoas preferem ir para casa. Porque se vai para uma igreja religiosa, ou você cumpre o padrão, ou você é tido como um desviado. Não precisa muito, é só não fazer o que todo mundo faz. E você vai ser convidado para ser retirado. Ainda que eu também entenda sobre clã, ainda entenda que o corpo de Cristo se move assim, e que cada clã tem sua cultura, cada clã tem sua música, cada clã tem seu alimento, e se de fato você não se encaixa naquele clã, a melhor coisa é procurar outro clã. E o clã na igreja pode ser as denominações, ok? Mas, olhando para Cristo, Cristo não tem denominação. Cristo não tem a igreja. Ele tem uma igreja, não tem a igreja tal, a igreja B, C, D. Isso aí faz parte de uma cultura vinda oriunda do catolicismo. O catolicismo nos fez herdar isso. Não tem tempo aqui de te ensinar história, vai estudar um pouco. Então, qual é o problema? Nós criamos caminhos que, em vez de apresentar Jesus para as pessoas, nós apresentamos um conjunto de regras. Então, você vai para a igreja, primeira coisa que você quer fazer, quero me batizar. Não é assim? Bom, cara, aceitei Jesus, é louco isso, porque você vai para a igreja e eles falam, você precisa aceitar Jesus, você tem que conhecer Jesus. Aí o cara vai e busca, tem um encontro. Pá, encontrei Jesus, ele está mudando minha vida, eu estou apaixonado, é isso que eu quero. Aí chega na igreja. A primeira coisa que a igreja faz é falar assim, você tem que batizar. E, amém, de fato a Bíblia diz que deve ser batizado. Mas quais são as condições para batizar? Aí já vem. Bom, tem que fazer um curso, 6 meses, para batismo. Aí começa a palhaçada. Por quê? A pessoa, em vez de aprender a conhecer Jesus, para mudar a partir de quem Jesus é, ela aprende já de cara um conjunto de regras para agradar a igreja. Porque curso de batismo não existe. Biblicamente não existe. A Bíblia é que crê. Você crê em Jesus como seu único suficiente Salvador? Crê que Ele é Deus? Crê. Então você vai morrer agora para Adão, vai ressuscitar como uma nova criatura. E essa nova criatura é baseada em Cristo. E agora, na jornada com Cristo, você vai errar, você vai pecar, você vai fazer coisas que não devia, mas com Cristo, e Cristo vai te mudar na jornada. Tá entendendo? E o evangelho nunca exigiu que você fosse bom. Porque se você fosse bom, não precisava de Jesus vir. Ele disse, eu não vim para os bons, eu vim para os doentes. E aí a gente entra para a igreja, o cara pega e fala assim, você tem que estar desse jeito, fazer isso para ser aceito no batismo. E se não cumprir, nem batizado é. E se você for ver a cartilha para o batismo, é uma cartilha de regras que a própria instituição estabeleceu, que a Bíblia não estabeleceu, que Jesus não estabeleceu. Jesus diz, todo mundo que está cansado, sobrecarregado, vem a mim. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Jesus não desfez das prostitutas, dos leprosos, não desfez dos pecadores, não desfez de ninguém. E aí a igreja quer determinar quais são as regras para entrar no jogo. Então a pessoa não entra pela porta de conhecer Deus, entra pela porta de conhecer uma religião. E aí o que vai acontecer quando aquela pessoa não cumprir o pedido? Porque não vai cumprir. Esse é o problema. A lei, todo mundo que opera pela lei vai colocar limites que as próprias pessoas não conseguem. Então você vai para a igreja que bota esse bando de regra para um batismo, a filha do pastor não consegue, o filho do pastor não consegue, o pastor não consegue, os membros da igreja não conseguem, então começa a mentirada. Tem que tampar, botar uma maquiagem
para pregar para quem está chegando que ele tem que ser quase um querubim para ser batizado. Segunda coisa, tem que ceiar. Porque são os dois únicos rituais que a Bíblia transportou do Antigo para o Novo. O novo pacto, nova aliança em Cristo Jesus, ela não tem rituais para chegar a Deus. Você não mata carneiro, você não mata ovelhas, não mata boi, você não cultua Deus por rituais, você cultua Deus agora por intimidade. E o sacrifício vivo é você. Agora, o que acontece? Quando você vai para o Novo Testamento, dois rituais somente que se permanecem: o batismo e a ceia. E são nessas duas coisas que a igreja começa a tirar Jesus de cena e virar uma instituição religiosa. Porque na ceia começa a outra patifaria. Você só pode ceiar se você for bom. Você só pode ceiar se você não tiver pecado. Você só pode ceiar se você não tiver isso. Você só não pode... Resumo. Se pecado fosse um aferidor de medida para ceia, então ninguém podia ceiar. Porque aquele que disser não ter cometido pecado, este o cometeu. Ali João não está dizendo que você peca todo dia. Não é isso que João está dizendo, você não precisa pecar todo dia. Não precisa. Sai dessa. João está dizendo que quando você fala eu não pequei, você está dizendo assim, eu não preciso de Jesus, eu consigo sem ele. E você só não cai no pecado, você só não se desvia, não é por causa de um conjunto de regras que você consegue cumprir, porque um dia você vai cair nela. Mas é por causa da bondade e da misericórdia de Jesus. Por causa do que ele fez. Então você anula as pessoas da ceia e do batismo por causa de um conjunto de regras. Aí começa a ceia da hipocrisia, que era para fazer memória de Jesus, faz memória do quanto a pessoa é boa. Faz memória de... E aí começa a hipocrisia, por quê? Porque todo mundo ceia e ainda condena. Irmão não pode ceiar, fulano não pode ceiar. Não, você não é batizado, você não é dessa igreja. Você começa essas patifarias. Agora, por que eu estou gastando esse tempo precioso ensinando vocês isso? Porque para ter a chave do reino dos céus, você não tem que ser um religioso, mas você tem que conhecer Jesus. Porque só depois de conhecer quem Jesus é, você vai entender quem você é. Você pode cumprir toda a regra do jogo e nunca ter conhecido o dono do jogo. E o que a religião faz é te dar um punhado de regra para você se sentir bem. Que quando você faz a regra e cumpre a regra, o mérito é teu. Então você fica feliz, você fica todo orgulhoso do quão bom você é. Agora, quando você depende de Jesus, meu irmão, você não tem do que se orgulhar. A glória é dele, a honra é dele, o poder e o domínio é dele, porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Minha salvação, tudo. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Pedro estava dizendo, é você que salva, é você que cura, é você que muda, é você que transforma. Então, não queira cumprir regras, queira conhecer Jesus. O cara chega na igreja e já quer saber o que ele precisa fazer para agradar a Deus. Você precisa entender uma coisa. Só uma coisa agradava a Deus: sangue. Só uma coisa agradava a Deus: sacrifício perfeito. Sangue de bode não agradava, sangue de ovelha não agradava. Sacrifício ele não queria, ele queria obediência. Mas Jesus agradou Deus. Todavia agradou Deus de moê-lo e fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos. Então, se você quer agradar a Deus, não vai com suas obras, vai com Jesus. Por isso que Jesus diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês não pedem no meu nome. Vocês querem pedir baseado nas suas obras. Ah, pastor, eu já estou sabendo desse assunto. Não, meu irmão, você faz isso direto.
Quantos de vocês vão a Deus e falam, porque eu sou fiel na minha firmice, no meu giro? Deus tem que fazer alguma coisa. Quantos de vocês falam, eu vou orar tantos dias, tantas vezes no horário tal, para ver se Deus responde? Quantas vezes nós, não, eu vou pagar o preço para Deus fazer alguma coisa? Sim ou não? Está enfrentando uma enfermidade, Deus está me punindo, então agora eu tenho que pagar um preço aqui, vou fazer um. Aí vai para a igreja, aí a igreja tem o voto da irmã Benedita, o voto de 3 voltas na muralha, não sei da onde, o cajado, aí vamos para a regra de novo. O problema é que você vai lá, cumpre as regras, às vezes não acontece, aí vem a frustração. Aí você quer sair da igreja. Por quê? Porque não dá certo, e nunca vai dar certo. Você está aprendendo a cumprir regra. E o evangelho é sobre conhecer alguém. Já tentou pedir pelo nome de Jesus? E não é só falar assim, o nome de Jesus. Não, é crendo que ele é o caminho, a verdade, a vida. É crendo que ele pode te dar. Eu não tenho problema em dizer que o Senhor me dá muito. Muito. E sabe o que é engraçado? Os outros se ofendem com quem ganha muito. Eu não posso ficar triste se eu acredito no que ele disse, você não. Eu acredito que ele diz que eu sou mais que vencedor. Então, eu sou um vencedor. Eu acredito que ele disse que eu posso tudo. Então, eu posso tudo. Eu acredito que, de verdade, se ele disse que eu posso andar sobre as águas, eu vou andar sobre as águas. E pronto, acabou. Eu não estou aqui para cumprir regra nenhuma. As regras ele já cumpriu. Eu estou aqui para ser parecido com ele. Agora, você tem que ter uma revelação clara de quem Jesus é. Para que Jesus te dê a revelação clara de quem você é e o que você carrega. Porque se você não tiver uma revelação de quem você é, você vai viver a tua vida na depressão. Ou na ansiedade. Por quê? Porque se você não sabe quem você é, você está lutando para tentar ser alguma coisa, então vive ansioso. Ou acha que era alguma coisa que não deu certo e deu problema no passado e fica agora no presente querendo viver o passado e vive em depressão. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus diz, tu és Pedro. Quando você reconhecer Jesus, Jesus vai te dizer quem você é. E quando você souber quem você é, você vai saber o que Jesus espera de você. E quando isso acontecer, meu irmão, acabou. Você vai aprender a viver a vida baseada no reino. Isso te dará chaves. Amanhã eu vou falar sobre as chaves. E o poder de... Vamos continuar esse assunto. Mas você precisa entender que é conhecendo quem Jesus é que as chaves vão ser liberadas. Por isso o contexto está. Tu és o Cristo, tu és Pedro, dar-te-ei. As chaves do reino só são para os filhos que reconhecem quem Jesus é. As chaves do reino só são para os filhos que amadurecem. Deixa eu te dizer, eu preciso ficar falando para Lisandra não colocar o dedo na tomada? Por quê? Porque ela não é mais criança. Eu preciso ficar falando para a Andréia, não coloque a mão dentro do liquidificador? Por que que para criança você tem que proibir ela de chegar perto do liquidificador? Porque a criança é escrava da regra. Quando as pessoas não amadurecem em Deus, elas são escravas de regra. Precisa de regra para tudo. Isso pode... Pastor, pode isso, pode aquilo. O que eu posso? Pastor, agora quando a pessoa amadurece, ela conhece quem Jesus é, não precisa ficar falando para ela, você não pode trair, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode mexer com pornografia. Você não precisa falar isso. Se tiver que falar isso, a pessoa nem conhece Jesus, ela conhece a regra. Agora, quando amadurece, eu sei que aquilo faz mal, então eu não mexo com isso. Pronto. Agora, para receber as chaves do reino, quando alguém recebe uma chave,
quando amadureceu. André, você tem coragem de pegar a chave da tua casa, tudo e dar na mão do Samuel? Não. Por quê? Ele é criança, pequeno. Digamos que ele cresceu, está com seus 15, 16 anos, você daria a chave? Sim, aí sim. Por quê? Porque ele já vai ter uma responsabilidade, vai entender mais coisas, né? Vai E cuidar da chave. ele vai saber a hora de abrir Sim, e a hora de fechar. sim. Por que você não recebe as chaves do reino? Porque vocês não amadurecem na revelação de Jesus. E então não sabe a hora de abrir e nem a hora de fechar. Pastor, o que eu faço para amadurecer? Vai para Jesus. Busque sem regra. É de joelho, é em pé, é deitado. Não, sem regra. Se for no chuveiro, encontre Jesus. Se for sentado no vaso, encontre Jesus. Se for sentado no sofá, encontre Jesus. Jesus está presente a todo tempo. Para quem o quiser. Vá a Ele, ore, busque-o. E Ele vai conhecer teu coração. E vai se revelar a você. E a hora que Ele se revelar a você, Ele vai te dar chaves. Sabia que tem gente que não nasceu para ser milionário, mas não pode ter dinheiro ainda? Porque ainda é criança. E se Deus dá o dinheiro, ele desvia. Que ele é escravo da regra, não pode ver dinheiro, fica louco. Sabia que tem mulher que não casou ainda porque é escrava da regra, não sabe ter um marido? Marido que não pode ter mulher ainda porque é escravo da regra, não amadureceu e se receber vai lascar com tudo. Então precisamos amadurecer. Não no quanto de regra eu cumpro, mas no quanto de Jesus eu conheço. Do quanto esse homem afeta a minha vida e de o quanto eu sou amigo e caminho perto desse homem. E isso vai me dar acesso às chaves. De ser quem Jesus é, como um bom marido, como uma boa esposa, como um bom filho, como um bom empresário, como um pastor, como um missionário. Seja lá a área que você atuar, você vai ter revelação de quem Jesus é, então ele vai te dar chave. Pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, não rompe, porque você está cumprindo regra há tanto tempo e não cresce. Você ainda está lá, não pode pôr o dedinho aqui, filhinho. Não pode fazer aquilo ali, filhinha. O dia que você sair disso e ficar amigo de Jesus, assim como o André disse, bom, quando tiver maduro eu posso dar a chave, porque eu sei que ele não vai deixar minha casa aberta. Jesus também vai poder te dar chaves, porque ele sabe que você não vai deixar portas abertas. Tem pessoas aqui que Deus quer dar confiancidades nas mãos. Povos, pessoas. Mas Deus não pode dar agora. Porque se der, você ainda não amadureceu. Então amadurece. Crie um relacionamento íntimo com Jesus. Para que venha sobre ti as chaves do reino. Agora tem uma coisa. O que Deus dá, Ele deu. E o dia que Ele te entregar as chaves, está entregue. Está entregue. Ninguém te toma mais. É tua. E você vai poder abrir e fechar. Abrir e fechar. Nós vamos continuar esse estudo amanhã. Essa é a introdução. Nós vamos começar a falar do que é essas chaves. E de o como após amadurecer e passar por processo. Tem gente que reclama de processo, né? Tô na igreja, tô passando luta. Deus está te processando, bobo. Para te amadurecer, para te entregar grandes coisas. Quanto mais você é processado, maior é a confiança dos céus em ti. Para Abraão ser chamado de pai da fé, ele teve que pôr Isaac no altar. Você precisa amadurecer. Jesus está amadurecendo você. Para que você conheça mais quem ele é. E aí você vai receber as chaves. E amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre as chaves. E vamos começar a trabalhar sobre o liga e desliga. Isso vai ser libertador na vida de vocês. Libertador.
Vocês vão aprender a desligar o que tem que ser desligado e ligar o que tem que ser ligado. Vai ser loucura. Não perca o devocional dessa semana. Essa semana eu estou aqui até sexta-feira. Então, nós vamos desenvolver esse estudo até sexta-feira. Amém? Desejo um ótimo dia para todos. Os amo. Espero ter trago um pouco de entendimento sobre o que é religião e o que é Jesus, né? E o que você precisa desenvolver de intimidade com Ele para receber chaves e amadurecer em quem Ele é. E amanhã nós continuamos esse estudo que vai ser maravilhoso. Amanhã o pau começa a quebrar. E até sexta-feira vai ter demônio e portas que estavam abertas na tua vida que vão ser fechadas e portas que estavam fechadas que vão ser abertas. Não perca. Ótimo dia. Falou. Amém.